Shalom, Laila Tove, uma boa noite a todos que estão presentes. Mais um culto abençoado para o Eterno. Um shalom e um Laila Tove para todos os nossos arrimes que estão nos acompanhando diretamente da live, pelo sistema de internet. O Eterno venha agraciá-los com esse culto maravilhoso e com a palavra do Eterno. É um prazer muito grande, eu gosto sempre de frisar isso, de estar aqui trazendo mais um estudo para Kahal e para mim também, porque a primeira palavra, o primeiro ouvido próximo à minha boca é o meu. Então, se vocês são instruídos, eu também sou, e nós aprendemos juntos e fazemos parte da evolução do povo do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Então, eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez. Tivemos ontem um estudo que foi um prazer muito grande para mim estar aqui, e hoje mais esse estudo, para a glória do Eterno. Essa noite nós vamos aprender sobre um período, um período que não é de festa. O judeu nós já conhecemos, já aprendemos que ele faz muitas festas, né? É um povo muito alegre, né? Mas também tem os seus dias de luto. E hoje nós vamos aprender sobre Tisha B'Av. Tisha, 9. B'Av, B-D-Av. Tisha B'Av é a data, nós conhecemos como o luto, é uma data de luto de Israel, do povo judeu, onde muitas coisas ruins aconteceram com o povo judeu justamente nessa data. E hoje nós vamos aprender um pouco a respeito disso. E eu gostaria de falar para você, se você acha que a vida de um judeu é só flores, se você acha que a vida de um judeu é somente alegria e festa, né, e prosperidade, não é assim, tá? Eu sinto te falar. Existem flores na vida de um dia, mas existe também espinhos. Existe também tristezas. Nós vamos aprender um pouco sobre isso, sobre esse momento, né, de luto, uma semana de luto em Israel, o povo do Eterno. E esse dia, o dia principal de 9 de Av, nós fazemos um jejum, nós vamos ver isso também, em prol dessas catástrofes que aconteceram com o nosso povo. Porque eu gostaria de frisar isso, a importância desse estudo para as nossas vidas, porque muitas vezes, quando ainda nós falamos do povo judeu, do povo Yehudi, ainda está incutido em dentro de nós falarmos aquele povo. Eles fazem, eles são, eles. Eu gostaria que hoje nós não falássemos isso dentro de nós e começássemos a trabalhar isso dentro de nós, e não falássemos eles mais, mas falássemos nós. Nós fazemos, nós festejamos e nós pranteamos, porque somos um povo, povo do Eterno, povo de Deus. Amém? Baruch Hashem. Então, Tisha B'Av. Tisha B'Av, o 9º dia do mês hebraico de Manahem Av, e é o dia nacional do luto do povo judeu. Então, esse dia, toda a nação de Israel, seja estando em Israel e Jerusalém, nas redondezas, ou espalhadas entre as nações, na diáspora, todos eles pranteiam, ou seja, eu não posso dizer que comemoram, eles respeitam esse dia de Tisha B'Av. Tisha B'Av, ele começa, no caso, essa data começou ontem às 18 horas e terminou hoje às 18 horas. E nesse dia nós fazemos um jejum de 24 horas em prol do povo que sofreu, que foi perseguido, um povo que passou as perseguições das nações, que era contra a Torá.
sofreu, mas permaneceu de pé em todas elas. É um dia muito triste, um dia de luto, que nós precisamos sofrer e viver juntamente com esse povo. Se somos judeus, nós estamos conectados com as bênçãos, com as alegrias e, como eu disse, também com o pranto. Amém? Baruch Hashem. Hoje nós vamos fazer um estudo mais técnico, né? Talvez a palavra de hoje seja um pouco diferente da palavra de ontem, mas eu gostaria que você entendesse que o Eterno tem várias formas de trabalhar e Ele fala com cada um de nós da forma que Ele acha melhor. E Ele age da forma que Ele sabe que é o melhor para nossas vidas. Amém? Baruch Hashem. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que não seja cansativo, mas que nós venhamos internalizar esse dia tão importante para nós, o povo do Eterno. Amém? É o dia mais triste do nosso ano, através da história. Muitas tragédias de importância nacional caíram sobre o nosso povo nessa data. O padrão dessas catástrofes é tão claro que é muito difícil descartá-las como coincidência. Talvez os céticos, né? O que é uma pessoa cética? É aquela pessoa que não acredita em nada. É aquela pessoa que acha que tudo é obra do acaso, tudo é uma coincidência. Mas aqueles que servem ao Eterno, aqueles que estudam a Torá, vão entender que nada nessa vida é por acaso. É o contrário. Tudo está nas mãos do Eterno. E tudo é permissão do Eterno. Como eu disse ontem, o Eterno cria o bem e cria o mal. Ele cria todas as coisas. Ok? Vamos entender o que aconteceu em Tisha B'Av. Tisha B'Av é a data onde várias ocorrências aconteceram. E nós vamos entender que a Torá fala sobre isso e nos mostra o que aconteceu e a consequência desses atos. Na Parashá Shilal Erá, que nós comentamos ontem um pedacinho, que tem também tudo a ver com a Parashá de ontem, de Devarim, né? É a passagem onde Moshe envia 12 líderes das tribos de Israel, né? Que partem para a terra prometida e retornam no 8º dia do mês de Av. 10 dos 12 declaram publicamente que a terra prometida é habitada por um povo poderoso e, portanto, inconquistável. Ao cair daquela noite, que já era o dia 9 de Av, as notícias do relato dos espiões já espalhadas, o povo entra então em pânico e sucumbem à histeria coletiva. Então, o dia 9 de Av foi o dia da notícia dos espias. E é o dia que o povo se desesperou e duvidou do Eterno. E esse dia nós vemos ontem na Brit Hadashah, que fala, é o dia da rebelião do povo contra o Eterno. Foi no dia 9 de Av. As coisas ruins, porque depois daquele dia, Israel rodou 40 anos em volta do Sinai. Aquela geração não entrou na terra prometida, mas aquela geração, ela fez o que era mal diante dos olhos do Eterno. E o Eterno se desagradou dela. Ficou profundamente triste. Aí você pode dizer, mas e aí? E aí? Se nós analisarmos as consequências desses atos, nós vamos ver como foi triste aquela falta de confiança, de emuná para o povo do Eterno. Como eu disse ontem também, no estudo, a falta de confiança é vista pelo Eterno como um crime de rebeldia. Por isso que na Brit Hadashah está escrito, sem fé, sem emuná, é impossível agradar ao Eterno. Então, nós temos que analisar os atos desses nossos ahim, nossos irmãos, e as consequências desses atos. Ok? Tudo nessa data
de Tisha B'Av, 9 de Av. E essa data marca o coração do Eterno de tal forma que nós vamos ver que sempre que acontece algo ruim, na sua grande maioria das vezes, é a data de Tisha B'Av. Por isso que o povo judeu, ele sempre quando chega nessa data, uma vez no ano, ele jejua, ele clama a misericórdia do Eterno. E ele faz uma autoanálise das suas ações para que não cometa o mesmo erro que cometeu outrora. Baruch Hashem. Então por isso que eu digo, a vida de um Yehudi não é só rosa. A vida de um Yehudi, ela é marcada por várias consequências e várias provas da nossa emuná, da nossa confiança. O que faz a diferença é a nossa atitude diante dessa prova, diante desses acontecimentos, que muitas, na sua maioria das vezes, são ruins. Muitas vezes passamos por um problema e não entendemos. E aí, quando não entendemos, quando duvidamos, tomamos atitude errada. E quando tomamos atitude errada, nós colhemos uma semente ruim para a nossa vida. Amém? Baruch Hashem. Essa é a alma de Tisha B'Av. O dia de 9 de Av, quando o povo judeu chorou desnecessariamente no deserto, tornou-se uma data marcada pela tragédia. Uma data marcada pela tragédia e, como profetizado pelo Midrash, nas gerações futuras, os judeus haveriam de ter boas razões para chorar nessa data. Ei, para você que não entendeu, eu vou ser mais devagar agora. Aquele povo no deserto pranteou sem razão. E por ele ter pranteado, por ele ter murmurado sem razão, naquele dia 9 de Av, o Eterno diz, usando os profetas, que por eles terem chorado sem razão, eles iriam ter razão para chorar. É como você ter um filho, e o seu filho, você chama a atenção dele, ele começa a chorar. Ele não apanhou, você não bateu nele, você não fez nada. Você chamou a atenção dele, e ele começa... Sabe aquele choro que não sai nem água? É assim que fala, né? Choro que não sai nem água do olho. Aí você fala, ó, eu não te bati não, mas agora... Agora você vai ter a razão para chorar, agora você vai chorar direito. Agora você vai chorar que nem gente. Eu já falei isso pro meu filho, não sei se você já falou. Agora você vai chorar que nem gente. E o Eterno fala, vocês não tinham razão para chorar. Eu guiava vocês, eu protegia vocês. Eu dava o maná para vocês. E vocês estão murmurando, por que eu trouxe vocês aqui? Por que eu tirei vocês do Egito? Agora vocês vão ter razão para chorar. E essa profecia ela se cumpre na vida do povo judeu. E 9 de Av começa a ser, então, a data marcada para que o povo começasse a entender que toda ação tem a sua consequência. E as catástrofes começam a acontecer em 9 de Av. Olha como o Eterno é maravilhoso. Muitas vezes não acontece fora dessa data. Ah, mas não acontece nada. Não, pode ser que aconteça. Mas as principais, aquilo que realmente vai doer na alma do Yehudi, na alma do judeu, acontece em 9 de Av. É naquele dia. Para que você lembre, para que não se esqueça, olha, é o dia. Será como eu estou me portando? Será que eu estou obedecendo? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. É tão lindo esse versículo, né? E praticares todas as mitzvot que hoje eu te recomendo, eu te instruo. Então todas as bênçãos te seguirão em profundidade, virão sobre você. E você será bendito na cidade, será bendito no campo.
todos vão te conhecer. Onde o Cleito passar, o amor é lá. Mas ninguém fala o restante do versículo. A parte B, sabe aquela parte B, o inciso 2, artigo 2, o inciso 4. Porém, se vocês não obedecerem, você vai plantar e o outro vai colher. Você vai ter um burro, mas não vai ser seu. Você vai casar. Você vai casar. Ele fala desse jeito. Só que a esposa não vai ser sua. E o filho dela também não vai ser seu. Olha. Assustou? Assustou? Mas hoje é um dia de assustar mesmo. Hoje é um dia da gente aprender. Nós temos sempre dois caminhos. Obedecer ou não obedecer. Obedecer e ter vida, e transgredir e ter morte. Isso é Tisha B'Av. Isso é a data que o Eterno deixou para nós. Preste atenção nos seus atos. Preste atenção no que já foi feito, no que os nossos antepassados fizeram, os nossos pais fizeram. Desde o dia da tentação no deserto. Hoje nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com o Eterno através do sangue de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Porque um dia o povo pecou. E ele diz: eu farei uma aliança nova com vocês. Não a aliança de vossos pais, que me tentaram no deserto. Mas escrevereis a Torá no seu coração e circuncidareis ela no seu coração. Baruch Hashem. Para que a gente seja espiritual, para que nós sejamos espirituais e não carnais, colocando a nossa confiança na Brit Milá ou em algo carnal, pelas nossas atitudes. Não, eu fiz algo e agora eu sou salvo. Não. Você fez algo e tem que melhorar e fazer melhor ainda. Você é salvo pela misericórdia, pelo sangue do Mashiach. E ainda tem que cumprir os mandamentos. E por um tri você não vai perder essa salvação. L.O. Baruch Hashem. No ano de 422, isso é consequência, nós vamos ver um pouco das consequências. No ano 422, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como você conheceu, nós usamos antes da Era Comum. Também usamos antes de Cristo. Quando, em 9 de Ave, os exércitos de Nabucodonosor, imperador babilônico, destruíram o primeiro Beit HaMikdash, que é o templo de Jerusalém, Jerusalém. Os seus exércitos mataram 100 mil judeus e exilaram outros milhões mais. Então eles reclamaram lá no deserto, certo? Passou-se o tempo, o Yudi começou a fazer o quê? Praticar idolatria. Começou a deixar a Torá de lado. Não, tudo bem, eu amo a Torá, mas eu gosto da Torá só quando eu estou dentro do templo. Fora do templo, eu não sou Yudi mais. Eu vou cuidar de ganhar dinheiro, eu vou cuidar das minhas coisas. Era assim que vivia antes do exílio da Babilônia, da Galut. E aí, quando o Eterno vê esse tipo de coisa, ele fala: então tá, vou escolher uma data. Agora eles vão aprender um pouco. E aí, Nabucodonosor, com seu exército, invade Jerusalém, mata mais de 100 mil homens e destrói o primeiro templo. Sabe aquele templo que era feito de ouro, de bronze, de prata, de pedras preciosas, que o Melech Davi, ele tinha recolhido toda a prataria, todas as pedras preciosas que o Eterno tinha falado para guardar, as madeiras mais as madeiras de leis mais importantes, aquele templo frondoso, lindo, maravilhoso. Então, foi ele que foi destruído em 422 a.C., antes da Era Comum. Consequência dos atos, dos nossos atos. E é muito importante nós entendermos o que significa a queda de um templo. A queda do Beit HaMikdash.
Porque a ligação que o povo tinha com o Eterno era o Beit HaMikdash. Era a fonte, era o que nos ligava ao Eterno, o que nos conectava ao Eterno. Porque no Santo dos Santos, no Kadosh Kadoshim, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, ele entrava no Santo dos Santos, que depois de ter feito um sacrifício, a glória do Eterno se manifestava. E a conexão de o povo Yudi com o Eterno era feita. Era como se ligasse a nossa alma, a alma do povo com o Eterno. Mas agora, com o Beit HaMikdash destruído, essa conexão se findou. Os milagres que aconteciam no Beit HaMikdash não aconteceu mais. E para completar, 100 mil homens morrem nesse dia. E que dia que foi? 9 de? Coincidência? Não é coincidência. Foi também em Tisha B'Av, no ano 70 da Era Comum, ou 70 depois de Cristo, que o segundo Beit HaMikdash foi destruído. Coincidência? Depois de mais de 400 anos, então, é levantado o segundo Beit HaMikdash. E o povo fica feliz, porque agora a glória do Eterno, ela realmente estaria junto a Shekhinah, estaria junto com o povo. E o tempo passa, e o povo se desvia. E o povo começa a ficar helenizado. Sabe o que é helenizado? Helenizado é porque eles começaram a pegar a cultura grega, a filosofia grega, e começou a misturar com a filosofia hebraica, e o povo judeu começou a ficar assim, não sabia se era judeu ou se era mundano, se era judeu, se era gentil. No templo ele era judeu e sacrificava, mas ali fora ele era gentil e pecava como os gentios mesmos, mas eles não queriam que o gentil entrasse, e começou a fazer acepção de pessoa, e começou a virar uma coisa de louco. E começaram a clamar o Mashiach Yeshua. Desculpa, o Mashiach, não o Yeshua, eles clamavam, o Mashiach. E aí quando vem o Mashiach Yeshua, o que acontece? Eles não reconhecem. Alguns. E aí o Eterno diz assim, vou escolher uma data. Que data que foi? 9 de Av. No ano 70, o Império Romano, comandado por Tito, o incendiou. Toda Jerusalém, todo o Beit HaMikdash. E segundo o historiador Joséfos, durante a grande revolta judaica contra Roma, morreram mais de 1 milhão de judeus. É tristeza? É tristeza. Então no primeiro templo morreu 100 mil. No segundo Beit HaMikdash morreu 1 milhão de judeus. Pensa no povo que sofre. Pensa no povo que sofreu. Pensa num povo que pranteou. Mas agora eles tinham razão para prantear. Mas pranteou. O Beit HaMikdash é o nosso roteador, para você ter uma ideia. Era o roteador. Ele que trazia o sinal do Eterno para as nossas vidas. E era no Beit HaMikdash. E agora não tem Beit HaMikdash. Como que ficou o povo? Sem o roteador. Baruch Hashem, que o Eterno enviou o Mashiach Yeshua. E agora o Rua é a conexão. Mas ainda, nós temos uma conexão, mas ainda falta alguma coisa. Ainda tem algo. Certo? A Shekhinah do Eterno tem que invadir. Por isso que nós clamamos ao Eterno que seja feito o terceiro templo, o Beit HaMikdash. Que seja construído o Beit HaMikdash. As pessoas às vezes ficam com medo. Mas vai construir o Beit HaMikdash? Precisa ser construído o Beit HaMikdash. Senão o Mashiach não vai se sentar no trono do Beit HaMikdash. Então nós vamos voltar à restauração. Amém? Mas então, Yudi,
com isso tudo, essas catástrofes todas, ele tem motivo para chorar. E ele chora. E nós precisamos entender e chorar junto com Israel. Porque somos Israel. Esse é a essência de Tisha B'Av. Porque nós precisamos aprender com os nossos erros. Olha só. Tisha B'Av não foi apenas a data em que os 2 templos foram destruídos. O nosso povo exilado de sua terra, esse dia também, quando os judeus foram expulsos de países que os haviam recebido e abrigado. Em 18 de julho de 1290, 9 de Av, a Inglaterra expulsou os judeus de suas terras. 2 séculos mais tarde, a Idade do Ouro da Espanha chegou ao fim, quando a rainha Isabel de Castela e o seu marido, Fernão de Aragão, ordenaram que os judeus fossem banidos. O edito foi assinado em 31 de março de 1492, quando exatos 4 meses para que os judeus partissem. A data final para a presença judaica naquelas terras foi Tisha B'Av, 9 de Av. Em Tisha B'Av eles foram expulsos. Então, são catástrofes atrás de catástrofes. Tristeza atrás de tristeza. Que nós pranteamos juntos, lembrando de tudo o que aconteceu na nossa vida, no nosso povo. Como o nosso povo sofreu. E nós temos a Torá por causa desse povo, que mesmo sofrendo, permaneceu fiel. Haja o que houver, eles eram fiéis. Quando o exército romano invadiu Jerusalém, liderado por Tito, diz o Midrash, diz os rabinos, que muitos rabinos foram mortos abraçados à Torá. Eles não podiam ficar com a Torá, mas eram mortos à fogueira, abraçados à Torá. Eu morro, mas eu não nego a Torá do Eterno. Eu não entrego. E é esse amor que nos trouxe a Torá. E é nessa data que essas coisas todas aconteceram, Tisha B'Av. O mais assombroso ainda é que foi precisamente em Tisha B'Av, que é em 2 de agosto de 1941, que o comandante da SS era uma junta militar nazista, tá? O comandante é o Heinrich Himmler. Aí nós falamos uma frase em hebraico que diz assim: Imar Shemo Vezikro, que significa que seu nome e sua lembrança sejam apagados, o nome desse general, tá? Porque a atrocidade foi muito grande. Formalmente recebeu a aprovação do partido nazista para executar, e essa execução foi chamada a solução final para o problema judeu. O judeu era um problema. O judeu incomodava. Por quê? Porque ele vivia o segundo a Torá. Ele era luz, mas ele incomodava. Sabe, as pessoas olham para você, elas se incomodam. As pessoas olham para nós, elas se incomodam, elas nos odeiam por nada. Algumas amam, mas outras se odeiam por nada. Mas não é por nada, porque nós temos a Torá. E o povo passou por isso também, pela Torá. E ali, os nazistas queriam acabar com o povo iudi. Isso aqui é o chamado holocausto, mas nós não gostamos de usar a palavra holocausto, porque o holocausto é uma oferenda. Aquilo foi uma atrocidade. Ok? O povo fala holocausto, mas não usamos isso. Foi uma atrocidade. O dia da matança de judeus. O genocídio, é assim que nós falamos, o genocídio sistemático do nosso povo, que levou ao extermínio de 7 milhões de judeus, foi formalmente iniciado em 9 de
ave. 100 mil, ajuda a contar. 100 mil, depois foi 1 milhão e depois foi 7 milhões. Quantas pessoas não morreram nesse dia? Agora nós temos razão para prantear. Esse é o recado do Eterno. Agora vocês vão chorar de verdade. E nós temos que chorar mesmo. Porque são nossos irmãos. São coisas que aconteceram porque nós plantamos. Nós. Ah, mas eu não era daquela geração, eu não fiz nada disso. Somos conectados, somos um, somos errados. Estamos conectados. Somos responsáveis sim. E temos a responsabilidade de aprender com esses erros. Foi a paraxá de ontem. Não cometam os mesmos erros. Não façam o que eles fizeram. Sejam melhores. Sejam espirituais. Evoluam. Baruch Hashem. Não bastasse, foi em Tisha B'Av, no ano seguinte, dia 23 de julho de 1942, que se iniciou a deportação em massa de judeus do gueto de Varsóvia para o campo de morte de Treblinka. Foi quando eles foram para os campos de concentrações. Eu não sei se você já assistiu a alguns vídeos onde eles colocavam os judeus dentro de um caminhão, no baú de um caminhão, e os judeus iam alegrinhos. Ah, nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para casa. E quando eles entravam nesse caminhão, esses nazistas pegavam uma mangueira, ligavam ela no escapamento do caminhão, fechavam as portas, né? Colocavam a outra ponta da mangueira numa janelinha, no baú do caminhão, num buraquinho, e falava para o motorista: agora você anda. E ele andava. E aquela fumaça entrava dentro do baú e asfixiava aquele povo que morria enganado, achando que ia voltar para sua casa, achando que ia ver os seus filhos, achando que ia ver os seus parentes, seus pais, a sua amada. Isso é Tisha B'Av, pessoal. Sofrimento, tristeza. Isso é razão para chorar, para plantear. Aí eu te pergunto, a vida do judeu é só rosa? Não. Eu sei que tem gente que vai sair daqui hoje, viu, Roche? Que vai falar assim: que palavra é essa do Moré? Tem gente que vai sair daqui hoje e falar assim: eu fui na igreja para ouvir uma palavra de amor. Sabe qual palavra de amor que eu tenho hoje? Vamos fazer diferente. Vamos aprender com os nossos erros. E vamos chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estou terminando. Eu disse que eu ia ser breve, o mais breve possível. Tisha B'Av. O 9º dia do mês hebraico de Manahem Ave é o dia nacional do luto para o povo judeu. Então nós jejuamos durante mais de 24 horas e choramos a queda de Jerusalém e seu templo sagrado e os muitos outros episódios trágicos da história judaica. Porque quando nós choramos juntos, aprendemos juntos e melhoramos juntos, evoluímos juntos. Não podemos olhar para essas datas, ou essa data, achar que é uma data onde somente um povo pranteia, ou é somente para aquele povo. Se nós somos o povo, nós temos que prantear juntos, nós temos que sofrer juntos, jejuar juntos. Talvez nós não praticamos isso nesse dia, porque, como eu disse, ele começou, o dia mesmo, foi a semana toda, na verdade, falando de Tisha B'Av,
Mas o dia começou ontem às 18 horas, no findar do Shabat. E esse Shabat foi um Shabat especial, porque foi um Shabat que antecede Tisha B'Av. Mas nós, talvez, não tivemos, acredito eu, talvez alguns sim, eu mesmo não, confesso. Mas orei, busquei o Eterno por nós. E estou aqui para que nós aprendamos juntos, para que as próximas datas nós possamos jejuar em Tisha B'Av. Prantear juntamente. Realmente sentir sermos do povo. O povo. Porque não foi o judeu, não foi o Yudi que escolheu esse dia para prantear. Foi o Eterno que escolheu. Olha, mas eu não quero chorar. Eu quero ser feliz. Mas a Torá diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. Todas as coisas fazem parte de um ciclo. Amém? Baruch Hashem. Tisha B'Av, uma luz em meio à escuridão. Além de ser o dia mais triste do calendário judaico, Tisha B'Av traz à tona várias questões teológicas. Um exemplo, o Talmud, que nos ordena chorar e jejuar nesse dia, também nos ensina que tudo que Deus faz é para o bem. E que nenhum mal advém dos céus. O Rabi Akiva, o maior mestre do Talmud, dizia que tudo o que o misericordioso faz é para o bem. Em nossas orações diárias, recitamos 3 vezes o Salmo 125 nesse dia. O Eterno é bom para com todos, e sua compaixão se manifesta sobre todas as suas criações. É onde eu disse no começo. O Eterno cria todas as coisas. E não há nada de mal debaixo dos céus, mas tudo coopera para o bem, até o mal, que nós achamos que é mal. Então, Tisha B'Av é uma forma, como eu disse, de nós analisarmos e prantearmos e aprendermos o que não devemos fazer. Sofrermos, mas aprendermos. Prantearmos, mas depois nos alegrarmos. Para que não esqueçamos tudo que o nosso povo passou. Amém? Em Terrilim, Salmo 91, lemos que Deus sofre conosco. Que diz assim, com o nosso sofrimento. E diz assim, quando Ele me chamar, Deus, hei de lhe responder. Eu estarei com Ele quando enfrentar as tribulações. Então, quando nós passamos por tribulações, por tristezas, por prantos, o Eterno está conosco. Foi o Eterno que permitiu que nós passássemos essas tribulações. De forma similar, o profeta Isaías exclama, ante sua angústia, ele se angustiava. Ishaiahu 63:9. Então, quando você pranteia, quando você sente dor, ele também sente. Quando nós jejuamos, ele também jejua junto. Ele recebe esse jejum, ele recebe esse sofrimento. Por isso que Tisha B'Av, ele vem para nós para evolução, para nos despertar para o Hashem. E para terminar, além de Yom Kippur, Tisha B'Av é a única data em que nós, judeus, jejuamos durante o dia todo, 24 horas. Então, se em Yom Kippur nós jejuamos 24 horas para pedir perdão dos nossos pecados, para arrependimento, para praticar a Teshuvá, também em Tisha B'Av nós jejuamos, mas agora para aprendermos e declararmos que praticamos a Teshuvá, Baruch Hashem. Então são 2 extremos que nós praticamos juntos. Em Tisha B'Av não é permitido o quê? Comer,
não podemos beber água, também não é permitido se banhar, usar sapatos de couro ou ter relações conjugais. É um dia que nós estamos voltados para o pranto, para o jejum, para a oração, para techuvar ao Eterno. Amém? Que permita o Eterno que no próximo ano nós pratiquemos o jejum de Tisha B'Av e aprendamos com esse jejum. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.